Agora, nessa segunda parte da oficina, né, minha participação na oficina vai ser um pouco diferente, porque dessa vez, né, vou ter a oportunidade de promover o debate, né, promover a discussão a respeito da extinção do Ministério das Cidades e do Conselho das Cidades, né, então, enfim, vou dar início, né, o pontapé inicial, né, eu que vou começar a discussão a respeito desse tema. E aí eu fiquei pensando sobre qual seria o meu ponto de partida, né, como começar a tratar desse assunto. E aí eu achei importante para a gente iniciar essa conversa, né, a respeito da extinção do Ministério das Cidades, né, um órgão articulador da política urbana, um órgão federal, e a extinção do Conselho das Cidades, que é um espaço institucional, né, de participação democrática. Começar essa conversa, é importante fazer um breve retrospecto histórico, né, para que a gente consiga compreender e valorizar, né, as lutas e as reivindicações sociais no meio urbano e as conquistas, né, correspondentes a essas lutas, né, que constam, né, na Constituição de 88, ou seja, essas lutas transformaram em pautas, né, a participação democrática, o direito à moradia, o direito à cidade, e essas pautas foram depois registradas, né, com muita luta na Constituição de 88. Né? E esse retrospecto, pensar nessas lutas e na Constituição de 88 é importante, porque essas foram etapas, né, foram parte do caminho, né, para viabilizar a existência de um Ministério das Cidades, a existência de um Conselho, né, Nacional das Cidades. Né? Então, essa retrospectiva também vai ajudar a entender o que é que significou essa perda, né? Qual foi a importância da criação e o impacto dessa perda, da extinção desses espaços, né, institucionais de elaboração e de implementação das políticas públicas e de participação democrática. Então, a pergunta inicial é, de onde viemos para entender aonde né, viemos parar, aonde estamos agora, né? É mais ou menos isso. Então, eu começo esse retrospecto fazendo a reflexão a respeito da cidadania, né? Historicamente, o Brasil tem um modelo de cidadania diferenciada, né? E isso é observado por James Holston quando ele fala sobre cidadania insurgente, é o título do livro. Né? Ele vai dizer o seguinte, essa cidadania ela é historicamente fundamentada na diferenciação e não na equiparação das pessoas, na atribuição de privilégios, né? E isso significou historicamente a não distribuição substantiva dos direitos, né, para todos aqueles cidadãos, né, brasileiros. Então, quando o Estado brasileiro ele se torna independente, né, a Constituição desse Estado vai incluir, vai filiar todas as pessoas a essa nação que surge, né, a Constituição do Império vai dizer assim, olha, todos nascidos do Brasil são brasileiros. Mas essa cidadania que foi includente, ela também foi desigual, né? Essa cidadania, né, que incluiu a todos, mas de forma desigual, ela marca a nossa formação, né? Para James Holston, essa cidadania desigual, essa cidadania, assim, diferenciada, foi um mecanismo, né, de distribuição da desigualdade, né? As questões de raça, propriedade, educação, gênero, e elas foram bases, né, foram elementos, fundamentos para proporcionar tratamento desiguais entre cidadãos, né? Então, foram pontos, né, de partida para a distribuição de direitos e privilégios no Brasil. Né? E a gente pode dizer, por exemplo, do tratamento legal do acesso à propriedade fundiária. Né? A Lei de Terras de 1850, ela vem para encerrar um regime de posses em que as pessoas simplesmente ocupavam, né, livremente a terra, produziam na terra, e essa era a forma de aquisição, né? E a Lei de Terras, ela vai privatizar o acesso à terra, vai tornar o acesso à terra possível apenas através da compra, no momento em que a compra não era viável e possível para todas as pessoas. E aí a gente precisa falar nesse ponto que essa privatização da terra ocorreu, né, juntamente com o processo de abolição, ou seja, a gente não pode fazer um retrospecto histórico,
né, do Brasil, sem abordar necessariamente a questão da escravidão e do processo de abolição, né? A gente não pode contar a história brasileira sem mencionar, pelo menos, né, sem tratar um pouco que seja dessa questão. Então, o que a gente teve foi um processo de abolição que não proporcionou a essas pessoas que passaram anos em cativeiro, fazendo trabalhos forçados, porque essa é a realidade, né, da escravidão, pessoas que foram sequestradas no seu país de origem, foram trazidas para o Brasil para viver em cativeiro e fazendo trabalho forçado. Essas pessoas são libertas e não há nenhum tipo de política pública para acolhimento, para inclusão social, para acesso à terra, para acesso à moradia, à educação. Ao contrário, né, a política de terras ela vem justamente para excluir, né, os mais pobres e excluir essa grande contingente de pessoas que foram libertas do acesso à terra, né? Então, a gente vai ter já aí, né, a questão fundiária, a propriedade, com um elemento excludente, né, da cidadania, né? O que a gente teve nesse período, na verdade, foi a instituição de um direito privado, absoluto, sagrado, né, à propriedade, né, que era possível, acessível a uma minoria, uma elite, e o direito passa a se centrar, né, nesse direito à propriedade, né, o direito com D maiúsculo, né, passa a se centrar nesse direito de propriedade. Então, a gente vai ter desenvolvimento de institutos, de ferramentas assecuratórias, todos para proteger esse direito de propriedade particular, inclusive em face de interesses coletivos e sociais, né? Então, a gente vai pensar no direito civil, né? Famílias, sucessões, reais, contratos, todos pensando na preservação, na manutenção, na garantia desse direito proprietário. Então, além da questão da propriedade ter sido utilizada para essa segregação, essa desigualdade na cidadania, a gente pode pensar também nos direitos políticos, né? A cidadania ela foi historicamente restrita, né? O fato de ser liberto, o fato de não ter posses, de ser analfabeto ou de ser mulher, por anos no Brasil, significou um entrave para o exercício de direitos políticos, né? Isso significa que, historicamente, uma parcela pequena da população que era considerada elegível, que podia se alistar, né? Os espaços de poder e de definição das políticas, inclusive as políticas públicas urbanas, ele não eram espaços acessíveis, né, para a grande parte das pessoas. No Brasil, as mulheres só puderam votar, se não me engano, na década de 30, né, e os analfabetos na década de 80, ou seja, é muito recente, né, a participação política, né, de um contingente enorme de pessoas. Se a gente parar para pensar, eu acabei agora negando a entrada de alguém, Mariana, alguma coisa, foi sem querer. Bom, se a gente parar para pensar nos números, né, do analfabetismo no Brasil, eu consegui levantar aqui um número que, enfim, do censo, que levantou que na faixa etária de 15 anos, no ano de 2000, a gente tinha 16 milhões de analfabetos. Pense que os analfabetos puderam votar a partir da década de 80, né? São 16 milhões de pessoas. Então, vamos pensar que Portugal tem 10 milhões, ou seja, a gente tinha mais ou menos uma Portugal de pessoas que não tinha acesso, não tinha direitos políticos, né? Ou seja, é um contingente enorme de pessoas excluídas da cidadania. E aí, o resultado, né, dessa exclusão é justamente a não participação dessas pessoas nesses espaços de poder, na definição, né, da organização do Estado brasileiro, na definição da destinação dos recursos públicos, na definição das políticas. Então, a realidade que vem mudando muito lentamente, né, é que isso era feito por homens brancos, né, héteros da elite, que são as pessoas definidoras dessas políticas, né? Isso vem mudando muito lentamente com os processos eleitorais democráticos recentemente, né? Mas aí, adiantando, né, um pouco na história, a gente fez essa reflexão, né, sobre essa cidadania diferenciada, né, que é um problema que marca, né, nossa Constituição Social ainda hoje.
a gente passa a discutir um pouco na década de 1960, um período em que o Brasil sofreu uma industrialização e uma urbanização intensa. Né? A partir da década de 50, o Brasil vai ter um crescimento urbano muito acelerado, que vai ter uma consequência, né, um agravamento dos problemas urbanos. Então, a gente vai ter as pessoas cada vez mais indo, né, para as cidades, ocupando as cidades de forma periférica, né, em condição de subdesenvolvimento, sem acesso ao saneamento, energia elétrica, né, moradia digna, de forma informal, né? Então, a gente vai ter a criação, né, dessas periferias, dessas favelas. Então, a década de 60, ela é uma década interessante para o estudo, né, das cidades, por conta dessa grande repercussão nas cidades do desenvolvimento urbano e da industrialização do Brasil, e também porque nessa década é que a gente teve, né, esse boom urbano, trouxe também pressões e necessidades de discussão a respeito da condição urbana. Então, a expressão, inclusive, né, o ideário de reforma urbana, ele surge aí nesse período, né? Na década de 60, João Goulart, ele assume a presidência do Brasil, e ele assume a presidência com um discurso de realização de reformas de base, né? E entre as reformas de base estariam reformas bancárias, fiscal, urbana, administrativa, agrária, universitária, uma série de reformas, né? Essas reformas foram vistas com um risco para as elites brasileiras, né? Então, houve uma pressão, né, uma ameaça de golpe, e aí, numa espécie de acordo, né, para evitar o golpe diante da crise política instalada, né, dessa ameaça de impedimento, né, de assumir a presidência de João Goulart, foi feita uma emenda constitucional que instaurou um parlamentarismo no Brasil, que diminuiu os poderes do Poder Executivo, para tentar evitar que João Goulart conseguisse fazer essas reformas. E aí, essa emenda constitucional que instituiu o parlamentarismo, dentro dela já tinha uma previsão de um plebiscito para permitir à população a decisão se permaneceria o parlamentarismo ou se seria restaurado o presidencialismo. Com a decisão, né, de restaurar o presidencialismo, entrou-se em crise novamente, né, crise política de novo. E essa crise política, ela está ali nas bases da explicação para o golpe militar de 64, né? Então, nessa década, a gente também tem aí um golpe, né, que enfim, ameaçou, né, vivemos um período de exceção, né, de obscuridade democrática aí por mais de 20 anos. Mas, antes disso, antes de 64, em 63, essas discussões, né, urbanas acabaram induzindo a criação de um seminário, né, um seminário de habitação e reforma urbana, em 1973, que reuniu, né, uma série de profissionais, né, ligados às questões urbanas, então arquitetos, urbanistas, sociólogos, advogados, assistentes sociais, economistas, enfim, se reuniram para junto com os movimentos sociais também, movimentos estudantis, para discutir as questões da reforma urbana. Então, a ideia de reforma urbana, ela foi discutida nesse seminário, e esse seminário, ele levantou, né, a defesa da cidade, né, da questão do direito à cidade, da importância da democracia, né, da participação democrática para a definição das questões urbanas, o levantamento da importância de uma política habitacional, né, mais efetiva, né, que a questão da reforma urbana e da solução do problema habitacional eram questões assim importantes, urgentes, né, na discussão daquele momento. Né? Então, se discutia muito a questão do tratamento do solo, né? Uma crítica à especulação imobiliária, uma defesa da intervenção do Estado, a importância da intervenção do Estado, né, para controle dessa especulação imobiliária, da pressão dos setores privados, né, do setor imobiliário nas políticas públicas. E esse seminário, ele é considerado, né, o fundador da reforma urbana do Brasil. Né? Esse ideário de reforma urbana surgiu aí na década de 60. Né? As raízes, essa discussão, né, na década de 60 são as raízes
do que a gente vê hoje na Constituição de 88. Então, surgiu daí, surgiu de lutas dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, é que começou a construir essa ideia de reforma urbana e de uma série de direitos que a gente vê hoje repercutidos na Constituição Federal de 88. Mas aí, esse caminho, né, de avanço, de discussão a respeito de reforma urbana, ele foi interrompido pelo golpe civil-militar de 64, né, que afastou, né, João Goulart interrompeu, né, a democracia, mudou o nosso regime político, repercutiu no nosso modelo econômico, interviu, né, parou essas reformas, né, que foram propostas, o encaminhamento dessas reformas, e durante 21 anos, né, o Brasil ficou sob esse regime, enfrentando uma sucessão de governos militares, né, de proscrição da atividade política, né, a gente não, a impossibilidade de eleição, né, direta dos representantes, de censura, de limitação da liberdade de expressão, de ir e vir, né, de tortura, né, perpetrada pelo Estado. Então, vivemos nesse momento obscuro, né, e também contar sobre a história do Brasil, a gente não pode abrir mão de falar desse momento. Então, se a gente precisa discutir política urbana sob uma tônica de participação democrática, a gente passou 2 décadas sem conseguir atingir essa missão, né, porque a gente viveu essa ditadura, né? Mas, na década de 80, a gente vai viver um período de transição democrática, e marca esse período de transição democrática a Assembleia Nacional Constituinte, né? A Assembleia Nacional Constituinte, ela foi uma experiência muito relevante, importante na história brasileira, no que diz respeito à participação democrática, porque a Constituição Federal, a construção da Constituição Federal, né, a Assembleia Nacional Constituinte, permitiu uma série de espaços de participação popular. E um deles era a possibilidade de proposição de emendas populares à Constituição. Então, a Assembleia Nacional Constituinte permitiu que as pessoas, os cidadãos brasileiros, se reunissem, produzissem emendas populares, ou seja, sugestão de textos, né, de dispositivos constitucionais, e apresentassem, né, a Comissão de Sistematização da Constituição no Congresso Nacional. E a realização, né, assim, o saldo de 122 emendas, né, populares apresentadas a essa comissão é um saldo muito positivo e riquíssimo, porque, pense, o Brasil estava saindo de uma ditadura, fazer com que as pessoas confiem em assinar um documento, né, colocar o seu nome em uma medida que vai propor, sugerir intervenções no governo, é algo, né, desafiador para um país que saía de um estado né? E também o Brasil é um país de medidas continentais, né? Então, conseguir congregar as pessoas para recolher, né, naquele período, década de 80, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha rede social, então o desafio era muito maior, né? Hoje a gente tem uma série, né, qualquer coisa que acontece, a gente recebe logo um link de uma petição pública para assinar, de uma baixa assinada, de uma nota de repúdio, né? As redes sociais facilitaram muito esse tipo de medida, mas naquele período isso não era possível. Então, ter tido 122 emendas foi algo muito relevante. E dessas emendas populares, pelo menos 3 tratavam de instrumentos de participação popular e de democracia e de reforma urbana, né? Então, tocavam nesses assuntos, ou seja, foram importantes, né? Esses temas são temas caros, importantes para a sociedade. Havia uma demanda social que esses assuntos estivessem registrados na Constituição, né? Então, a emenda específica de reforma urbana, que foi a emenda promovida, né, pelo Movimento Nacional de Reforma Urbana, teve cerca de 130 mil assinaturas, o que é muito expressivo. E essa emenda popular trazia, né, a necessidade de incluir na Constituição sobre o direito à cidade, da gestão democrática da cidade, da função social da cidade, do direito à moradia, da regularização fundiária, a necessidade de instrumentos urbanísticos para controle da especulação imobiliária, né, a criação de instrumentos de participação popular,
de iniciativa popular de lei. Então, uma série de propostas assim democráticas, né, sempre associando a construção, né, da cidade com a democracia, né? Porque a cidade é uma construção coletiva, né? A construção da cidade demanda, né, a participação da coletividade. Então, a gente não pode pensar na definição dos programas, projetos e planos urbanísticos, excluindo a participação popular. Como resultado, né, dessa Assembleia Nacional Constituinte, a gente vai ter uma Constituição que é conhecida por ser uma Constituição cidadã, né? A Constituição de 88, ela traz, né, ela é progressista, né? Ela é extremamente... traz um rol de direitos amplo e um rol de direitos fundamentais que é aberto, né, que permite que a gente avance na construção desses direitos fundamentais e traz uma série de direitos, né, que vão se conjugar com essa questão da política urbana, né, porque compreender a política urbana, a gente não vai só olhar para o capítulo da política urbana da Constituição, né, a gente vai precisar olhar o conjunto da Constituição, né, acho que era os Grau que já dizia, a gente não pode interpretar o direito em tiras, né. Então, a gente vai precisar de uma interpretação sistemática, olhar para o conjunto da Constituição para entender o que é a política urbana, né? E essa Constituição, ela avançou ao trazer um capítulo exclusivo para a política urbana, ainda que seja um capítulo curto, de 2 artigos, o artigo 182 e 183, mas é um artigo importante, né, significativo, e, além disso, trouxe outros pontos extremamente relevantes, né? A Constituição de 88, ela vai dizer que o Estado brasileiro está fundamentado na cidadania, né? Então, vai trazer uma ampliação dos direitos, inclusive dos direitos políticos, né? Vai dizer que a nossa democracia, ela é representativa, mas ela também é uma democracia direta, né? Vai dizer lá o poder emana do povo, que vai exercer diretamente ou através dos seus representantes, ou seja, abre espaço para a democracia direta, né? A Constituição. A Constituição também vai declarar como objetivo do Estado brasileiro a erradicação das desigualdades, né? Isso é extremamente importante, um reconhecimento do Estado, né? Da existência das desigualdades e o compromisso, né, na erradicação dessas desigualdades, que são desigualdades raciais, de gênero, etária, enfim, mas também desigualdades regionais, porque a gente também teve um país que se desenvolveu com grandes diferenças, né, no que diz respeito ao desenvolvimento das regiões. É uma Constituição também que traz a autonomia municipal, e isso é extremamente importante, né, a competência do município, né, a gente tem a competência do município para determinar as políticas municipais, então ele vai ter autonomia orçamentária, autonomia administrativa, né, para definir essas políticas, e o município, a despeito de já ter sido considerado um ente federativo autônomo em constituições anteriores, o município sofreu muito, né, em garantir de verdade essa autonomia, né? A história do Brasil é contada também com a existência do coronelismo, né? Da pressão e do controle, né, da aristocracia, das elites sobre os poderes municipais, e depois também de ditaduras, ou seja, que centralizavam muito no executivo federal o poder, né? A gente teve prefeitos biônicos indicados, né, pelo regime militar. E a Constituição, ela vai restaurar a democracia, mas vai restaurar também a autonomia municipal, e ela é extremamente relevante para a implementação, né, e o planejamento urbano. Além disso, a Constituição vai trazer também a gestão democrática das cidades, né, a previsão da democracia direta e a exigência, né, do plano diretor, da função social da cidade, vai nos trazer aí, né, incutir implícito, né, esse direito, né, que depois a regulamentação do capítulo da política urbana vai trazer expressamente lá no Estatuto da Cidade. Há também, na Constituição, um novo tratamento da questão fundiária. A gente vai ver o direito fundamental à propriedade, que ainda está lá, esse direito individual, mas no mesmo rol de direitos fundamentais, a gente vai ter lá também no artigo 5º a função social. A função social vai aparecer no capítulo da política urbana e vai aparecer no capítulo que trata da questão da política econômica, né? Então, a gente vai ter lá
sempre lembrando que a propriedade ela não é mais esse direito absoluto e sagrado, né? Está incutido agora, faz parte dentro do conteúdo da propriedade, um dever ao proprietário, né? Ele não é só mais portador de direitos, né? Existe um dever de atender aos interesses socioeconômicos, os interesses coletivos, não só pessoais. Então, a propriedade não existe apenas para realizar individual e particularmente proprietário. Ela tem uma destinação coletiva também, uma função social que ela precisa cumprir. Então, ela tem que cumprir uma função mais ampla, maior, que vai além do seu proprietário. E, além disso, a questão da ambiental também, né? De uma função social e ambiental das cidades. A previsão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um avanço imenso e precisa ser conjugada a sua interpretação juntamente com a previsão de função social da cidade do capítulo da política urbana, né, que eles não pode deixar de pensar, né, nas cidades sem pensar na preservação do meio ambiente, né, da qualidade de vida. Esses elementos todos, né, vão compor, vão ajudar a gente, né, a interpretar o capítulo da política urbana, que vai dizer lá, né, que a política de desenvolvimento urbano ela vai ser importante, né, para guiar o desenvolvimento das cidades, para promover a função social das cidades, para promover o bem-estar dos cidadãos, e que vai ter um plano diretor, né? Os municípios são obrigados a ter um plano diretor para guiar esse desenvolvimento urbano, e o conteúdo da função social, o atendimento da função social vai estar escrito nesse plano diretor, né? As cidades vão adequar a sua realidade local, o que é essa destinação coletiva, o que é essa função social. E o capítulo da política urbana também é relevante porque vai trazer uma série de instrumentos urbanísticos. E esses instrumentos urbanísticos vão ser assim, medidas para realizar, para implementar esses direitos, né? O direito à participação democrática, o direito à cidade, o acesso, né, à terra, enfim, ao solo urbano. A gente vai ter instrumentos urbanísticos que vão combater essa especulação imobiliária, né? Então, a gente vai ter lá na Constituição a previsão do IPTU progressivo no tempo, por exemplo, né? Ou seja, instrumentos urbanísticos que vão tentar dar efetividade a essa previsão, né, de uma cidade acessível, justa e democrática para todos. Então, a Constituição foi um avanço, assim, uma conquista, né, dessas lutas. E aí a gente sai um pouco, né, de 88, da década de 80, e vai começar a avançar um pouco para a década de 90 e pensar o seguinte: olha, a gente vai ter, já na década de 80, na verdade, uma discussão na ONU já sobre os impactos ambientais do desenvolvimento econômico, né? E a ONU publicou, na década de 80, um relatório que chama Relatório Nosso Futuro Comum. Nesse relatório é que se discute, que foi cunhado praticamente essa expressão desenvolvimento sustentável. Então, a ideia de sustentabilidade, essa discussão, né, passa aí por esse relatório, e ela surge justamente de uma preocupação, né, já está assim consolidada uma crise ambiental e uma crise urbanística, né? Essas crises elas estão consolidadas já na década de 90 e elas estão interligadas, né? O desenvolvimento urbano acelerado, a industrialização, levou, né, a utilização, né, exagerada, né, até predatória dos recursos naturais. Esses recursos que são finitos, né, não vão durar para sempre, não vão estar à disposição para sempre da humanidade, e são recursos que são imprescindíveis para a vida no planeta, né, para a qualidade de vida das pessoas. Então, essa forma de produzir, né, de desenvolver a economia, ela é nociva, ela é predatória, né, do meio ambiente. E também tem levado a uma forma de produção das cidades, né, uma explosão populacional nas cidades, né, uma grande concentração de pessoas nos centros urbanos, a nível, né, mundial, e a forma dessa concentração nas cidades é muito precária, né, é muito segregada. Então, a realidade contemporânea é de crise ambiental e de crise urbana. E, justamente, diante dessas crises conjugadas, é que
os estados passam a se reunir, né? Eu acabei de falar do relatório Nosso Futuro Comum, mas a ONU vai começar a promover eventos internacionais que reúnem os líderes dos estados para discutir, né, as medidas globais, porque a gente não consegue resolver isso de forma unilateral, individual. Então, como resolver isso de forma global? E aí a gente vai ter a realização, na década de 90, no Brasil, da Eco 92, né, no Rio de Janeiro, e também da Habitat 2, né, vão acontecer aí na mesma década de 90, ou seja, dois eventos internacionais, duas grandes conferências da ONU que vão discutir a questão ambiental e a questão das cidades, né, dos assentamentos humanos. Como resultado, como repercussão, né, dessa Eco 92 no Brasil, houve uma pressão, né, no governo para a criação de um ministério para o meio ambiente. Então, a gente tem a criação, né, também na década de 90, do Ministério do Meio Ambiente, ou seja, um órgão institucional, né, que vai articular as políticas públicas do meio ambiente. Né? Infelizmente, para as cidades, essa criação do Ministério das Cidades ainda demorou 15 anos, né, para que houvesse uma pasta do Executivo Federal dedicada à política urbana. Então, a criação, né, do Ministério do Meio Ambiente, a criação do Ministério das Cidades, ela tem uma explicação que é histórica, né? Essas criações são consequências históricas e consequências de lutas, né, e de pressões sociais para efetivação, né, desses direitos, né? E que esse direito e lutas que puderam prosseguir, né, com mais força depois da Constituição de 88, porque foi a Constituição que previu o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e previu, né, o capítulo da política urbana. Então, deu um outro patamar, né, às lutas. A década de 90, logo após a Constituição, não trouxe assim, um avanço legislativo no que diz respeito à legislação ordinária para a área urbanística. Esse momento ainda era um momento de organização, né, acho que organização também democrática, né, para a discussão dos debates, né, a gente tinha acabado de sair de uma ditadura, o país. Então, foi um período de grande avanço das discussões, dos debates a respeito da política urbana. E, como resultado disso, em 2001, a gente vai ter o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade foi uma norma que regulamentou o capítulo constitucional da política urbana e trouxe uma série de diretrizes extremamente importantes, imprescindíveis para falar de política urbana, né? O direito à cidade sustentável, né, aquela que dá acesso, né, a todas as pessoas ao saneamento, à mobilidade, ao transporte, à educação, a justa distribuição, né, dos ônus e benefícios da urbanização, ou seja, mais uma vez, né, uma medida para tentar, uma diretriz para tentar amenizar as desigualdades, né, pensar que quando a gente urbaniza, quando a gente tem investimentos públicos, os ônus, né, as despesas precisam ser partilhadas, mas os benefícios também precisam chegar a todos, né. Essa norma, né, o Estatuto da Cidade, também disciplinou, né, os instrumentos lá previstos na Constituição, e aí trouxe a disciplina do plano diretor, né, como sendo esse instrumento responsável por fazer o planejamento, né, da cidade, estabelecer formas de uso do solo, o zoneamento, uma série de medidas importantes, né, para a gestão, né, do desenvolvimento urbano, e essa norma estabeleceu que esse plano diretor ele tem que ser renovado, né, tem que ser repensado, reelaborado, revisado a cada 10 anos. Então, o plano diretor ele vai ser obrigatório, né, para cidades que têm mais de 20 mil habitantes, para cidades que são parte de regiões metropolitanas. Então, essas cidades vão ter a obrigação de produzir um plano diretor e de revisá-lo a cada 10 anos. Né? Esse plano diretor ele é importante também porque o seu processo de elaboração, necessariamente, obrigatoriamente, né, por decisão, por ser um mandamento legal, precisa ser acompanhado de uma série de
espaços de participação democrática. Então, para se elaborar um plano diretor, para se definir como vai ser o desenvolvimento urbano na cidade, é preciso promover audiências públicas, debates, né, publicidade, transparência, né, acesso aos documentos, acesso aos relatórios técnicos. Então, a construção de um plano diretor, ela é, assim, um espelho da democracia, né, como deve ser o exercício democrático de construção de espaços coletivos. Né, e alguns anos depois, né, do Ministério das Cidades, e aí a gente enxerga muito com um caminhar mesmo, né. Em 2003, a gente tem a criação do Ministério das Cidades. Né? A gente vai ter uma grande vitória, né, das lutas e dos movimentos sociais, né, que tratam de direitos urbanos, que foi a criação, né, de uma pasta do Executivo que vai estar ali, né, dentro da estrutura, né, do governo federal, com essa competência, né, de articular as políticas públicas urbanas, sejam elas, né, sobre habitação, sobre saneamento, sobre mobilidade, né, sobre gestão territorial, né, todos esses temas vão ter secretarias, né, próprias dentro do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades ele vai promover a discussão e a construção, né, de marcos regulatórios, né, de legislação própria, né, urbanística, vai fazer um esforço de cumprimento, né, de aplicação dos princípios e mandamentos constitucionais e também da política urbana do Estatuto da Cidade, também nessa norma, né, a gente vai ter a instituição do Conselho das Cidades, que é um espaço de participação democrática, né, a nível nacional. Então, a gente faz parte também, né, da história no Ministério das Cidades, a instituição de uma série de espaços de participação popular. Né? O Ministério das Cidades passou a realizar também conferências, né, nos níveis local, estadual e nacional, conferência das cidades, né, para discutir a política urbana, ou seja, para ouvir nos diversos níveis federativos, né, as demandas populares, discutir os temas, né, os conceitos, enfim, também compor esse conselho das cidades, né, através dessas conferências. Então, a construção da política urbana, né, o grande avanço do Ministério das Cidades e do Estatuto da Cidade, o Estatuto da Cidade, a gente finalmente, né, ter um instrumento nacional que vai permitir viabilizar uma articulação das políticas públicas, né, num país assim continental como o nosso. E depois a gente vai ter o Ministério das Cidades, que vai ter recursos próprios, né, equipe técnica própria, para poder desempenhar, né, essa missão. Porque a grande importância, né, do Ministério das Cidades é justamente não permitir que as políticas urbanas venham sendo fragmentadas ou descontinuadas, justamente por conta das mudanças, né, de equipes. A existência do Ministério das Cidades, ela consolida, né, ajuda a consolidar, unificar, sistematizar, né, as informações, os quadros técnicos, as estratégias, né, as políticas, para poder pensar e enfrentar os problemas urbanos. Então, o Ministério das Cidades ele vai possibilitar uma ação de planejar, de normatizar, de articular as questões urbanas e habitacionais que são tão importantes, né, que são demandas sociais. Então, a gente pode dizer que nesse período, né, a partir da criação do Ministério das Cidades, a gente teve algumas legislações importantes, alguns avanços importantes na política urbana do Brasil, né, como, por exemplo, a lei e o programa Minha Casa Minha Vida, né, e também o Ministério da Cidade foi muito importante na construção desses planos diretores dos municípios, né, porque a legislação passou a tornar obrigatório a existência desses planos diretores, e muitas vezes os municípios pequenos não tinham capacidade técnica, né,
para poder, e nem estrutura para poder dar conta da realização, da elaboração de um plano diretor. Então, o Ministério das Cidades ele teve um papel extremamente importante, né, na capacitação dessas equipes, e também não só das equipes, mas também da população. A professora falou falou um pouco sobre a importância da educação, mas também o Ministério ele tinha uma série de cursos, de palestras, enfim, e uma série de programas e projetos no sentido também de educação da população, né, de criação do debate, da discussão urbanística. Então, todos aqueles instrumentos que estão previstos lá na Constituição e no Estatuto da Cidade, a cidade ele funcionava como uma ferramenta, né, para dar aplicabilidade, para implementar aquelas previsões. Mas o que aconteceu é que a gente teve uma grande mudança, uma grande transformação nos encaminhamentos político-econômicos do país, né? E essa transformação recente, antes mesmo da extinção do Ministério das Cidades, a gente já teve outras medidas que foram medidas graves, que repercutiram, que já dificultariam demais a realização dessas políticas públicas urbanas, né? A gente pode exemplificar, por exemplo, com uma emenda constitucional que trouxe o teto de gastos públicos, né? Esse limite, né, dos gastos públicos trouxe um grande sofrimento para as áreas sociais, né? Para a possibilidade de realização de uma série de compromissos, né, sociais, de direitos sociais. Então, a quantidade de recursos para investimento na realização, né, implementação dessas políticas públicas, ele foi limitado e reduzido, né, cada vez mais ao longo dos anos, o que vai inviabilizando, né, a realização das políticas, inviabilizando a realização desses compromissos previstos na Constituição. E aí, nesse caminhar, né, de redução e de limitação, em 2019, a gente tem uma reorganização, né, diante de uma nova legislatura, uma reorganização, mais uma vez, do governo federal, que essa reorganização implicou na extinção de estruturas anteriores, entre elas o Ministério das Cidades e o Conselho das Cidades, né? Essa extinção, ela não veio, não foi apenas um órgão, né, que foi extinto. Ela está subjacente à extinção do Ministério das Cidades e do Conselho das Cidades uma perspectiva política distinta, né? Que uma visão menos ligada, né, à participação democrática e à distribuição, né, substancial dos direitos, e mais uma preocupação econômica mesmo, né, capitalista e neoliberal, né, que muito trata os direitos enquanto custos, né, e que diminui a transparência, diminui a participação popular, né? Prova disso é que outras medidas que foram subsequentes à extinção desses órgãos foram medidas no sentido de diminuir, né, encerrar, extinguir outros espaços de participação popular. A gente teve também, subsequente, decretos que extinguiram diversas diretrizes, regras e órgãos colegiados da administração pública, né, em outras áreas, que haviam a participação da sociedade civil, e alguns órgãos colegiados que não foram destituídos, né, extintos por esses decretos, foram sendo desmantelados em outras normas, né, diminuindo a participação da sociedade civil, diminuindo a quantidade de assentos, né, que a sociedade civil tem, aumentando a participação de cadeiras do próprio governo, ou seja, diminuindo a capacidade, né, de intervenção, né, da sociedade civil, ou seja, isso, né, se você não permite, né, se você faz com que somente, não é um conselho paritário, você está ali inviabilizando, né, a participação social. Então, o caminho de instituição, de extinção do Ministério das Cidades, do Conselho das Cidades, vem nesse sentido, né, se coaduna com a política mesmo de menor
menos participação popular, né? Cada vez mais a sociedade vai ficando distante e alheia das definições e das decisões das políticas em geral e também da política urbana. Então, eu não diria que é um retrocesso, né? A despeito de a gente estar perdendo direito, está indo para um caminho novo, diferente, que a gente ainda não sabe direito, né, o que é que ele representa, mas com certeza ele amplia, aumenta os desafios desses movimentos sociais, porque uma série de lutas que se imaginavam, né, que haviam sido conquistadas, né, a questão da participação democrática, né, a conquista de um ministério, uma pasta própria, com recursos próprios, com equipe especializada, né, com a consolidação de uma série de estratégias de política urbana, se perdeu. Né? Então, essa luta precisa, né, voltar para a pauta para se construir novamente esse espaço institucional de construção de política pública urbana. Então, o momento é esse, né, de, mais uma vez, né, demandar a reerguer, reconstruir as estruturas institucionais, né, que foram extintas, né, desmanteladas por essas medidas mais recentes. Então, o que eu pensei para falar para vocês foi isso hoje, e eu estou aberta às perguntas também. Eu acabei me empolgando, né? Falei demais, 11h25. Então, eu quero saber quais são as perguntas dos grupos agora. Já foi um ensaio, né? Oi, Vitor. Já foi um ensaio, né? Além de ser o tema que você gosta de trabalhar, direito urbanístico. Tem muita coisa que eu conto na tese também. Porque a tese eu faço uma retrospectiva histórica, né? Eu faço, necessariamente, eu discuto, né? Mas é isso, eu acho que acho que é um curso que eu tenho vontade de fazer a história, viu? Porque realmente a gente não tem como pensar o presente sem a gente olhar para trás um pouco, né? Para a gente pensar o presente e o futuro, a gente tem que olhar um pouquinho para trás, né? Mas e aí, eu caí? Não. Oi? Alô? E olha, eu consegui entender melhor. Eu caí. Eu acho que eu consegui entender melhor. Eu caí, não estava ouvindo nada, desculpa. Tá. Vamos lá. Eu acho que eu consegui entender melhor o significado prático da Constituição depois que eu saí do curso de Direito e fui fazer mestrado em Sociologia. Porque todo mundo lá que trabalhava em determinada área, determinado debate, determinado agrupamento, todo mundo falava como a Constituição tinha sido importante justamente para a luta que travava. Seja de moradia, seja no movimento racial, seja no movimento de gênero, seja isso e aquilo. Então, todo mundo mencionava a Constituição como algo relevantíssimo. E era algo que a gente tinha feito curso de direito inteiro, e era como se fosse uma coisa natural, né? Não, a Constituição é essa aí, é o que está rolando. Então, vamos só aprender o que está escrito. Então, foi aí que eu comecei a entender realmente a conquista histórica, né? Que ela representou em diversas áreas. Eu acho, inclusive, que essa geração que cresceu nos últimos 20 anos, né? Muitos são nossos alunos, tem essa sensação a respeito de diversos direitos que foram conquistas, que eles nasceram usufruindo e que eles não sabem o valor, a luta que foi para tê-los, né? E eu acho que o que vivemos hoje dá uma pitada, né? A experimentação, né, do que foi não ter esses direitos, né? Do que foi não ter tudo isso, não ter, assim, o acesso, até uma coisa que criticam muito, né, nos últimos anos, o acesso ao consumo, mas o acesso ao consumo é algo extremamente includente no respeito à cidadania, sabe? De ter acesso a determinadas coisas. E eu acho que essa geração viveu já nisso, né? Tendo acesso a uma série de coisas, e que eu acho que o momento econômico, enfim, atual, tem mostrado um pouco como era a dificuldade mesmo, né? De ter menos acesso. Eu até vi uma matéria essa semana que o presidente da Caixa tem feito visitas aos estados, enfim,
E ele, num evento, disse que ele ficou chocado de ver pessoas vivendo em lixões. Ele nunca imaginou que alguém fosse viver no lixo, né? E é uma completa falta de visão da realidade brasileira, né? Uma distância gigantesca, né? De que é a realidade do país. Que tem gente, sim, que passa fome, que tem gente que vive de forma muito precária, muito miserável, né? E que o Estado e essa Caixa Econômica que agora é presente tem um grande papel importante, né? Para a transformação dessa realidade, né? É isso, quando eu não consigo não pensar, né, nesses direitos e pensar nisso, né, pensar no papel do Estado, né, e nesse compromisso social de garantia para todas as pessoas desses direitos. Isso é assustador, porque assim, não é nem. E quando ele visitou o Estado, visitou uma cidade do Nordeste, alguma coisa assim? Eu não sei em que ele, na fala, ele não fala exatamente qual foi a cidade visitada. Não, eu digo assim, porque essa perspectiva centrista, né, de Brasil, que acha que o Brasil vai da Avenida Paulista até a Avenida Oceânica, Copacabana, mesmo assim essa perspectiva seria tosca de qualquer forma, porque existe bolsões de pobreza enorme na periferia da grande cidade, né, qualquer capital do Brasil. Então, o cara não saber que existe gente morando de lixão no Brasil é realmente um retrato muito grande de onde está a cabeça do andar de cima. Tem uma frase que uma frase que eu lembrei depois que você falou, que é do filme, do documentário de Django, né, que a cada 15 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos. E assim, é um dado histórico que não serve só para a gente, mas para a gente brasileiro isso é um pouco mais radical, assim, nessa essa falta de memória recente. Ai, travou. Enfim, vamos embora fazer as perguntas? Vamos fazer as perguntas, que são 11h30 e a gente precisa, né, seguir. Vamos para as perguntas? Bom dia. Raíssa. Professora, eu acho melhor fazer as perguntas uma por uma, porque elas são um pouco extensas. Ou a senhora prefere em bloco? Pode ser. O Ministério das Cidades, desde a sua criação, foi fundamental para a aprovação de normas que versam sobre políticas de desenvolvimento urbano, inclusive aquelas políticas de subsídio à habitação popular, dentre outras questões atribuídas ao órgão. Nesse sentido, de que forma a sua extinção como entidade autônoma, tecnicamente, administrativamente e financeiramente, impactará de maneira efetiva na articulação de políticas urbanas de sua atribuição daqui em diante, como, por exemplo, na captação de recursos? É isso, como eu falei antes, né? A gente o Ministério das Cidades, ele deixa de existir, e aí a temática passa a ser absorvida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, se eu não me engano, né? Então ele vai passar a ser uma secretaria, né? Um setor ali dentro do outro ministério. Então a gente vai ter uma perda, né? Uma perda de técnicos, uma perda de recursos, né? De capacidade, né? Técnico-financeira de realizar as políticas públicas. Então é uma perda, né? É uma perda lamentada, né? Por todos os movimentos sociais, as entidades civis organizadas, né? Que militam nessa área, sentiram muitíssimo, né? Porque a gente vai ter uma repercussão bem negativa, né, de limitação mesmo, né, da realização das políticas públicas, porque a gente vai ter hoje um órgão que é muito menor, né, e que tem uma capacidade de realização muito, muito inferior do que o Ministério teria, né, tanto tecnicamente quanto financeiramente. Certo. A segunda. O Ministério das Cidades, criado em 2003 pela MP 103/203, tinha como missão combater as desigualdades sociais, transformando as cidades em espaços mais humanizados, ampliando o acesso à moradia, ao saneamento e ao transporte. O mesmo foi fruto de inúmeras lutas sociais e acadêmicas e trouxeram benefícios singulares no tocante ao direito urbanístico, como o Estatuto das Cidades, que, entre suas muitas medidas, visa garantir direitos como assistência técnica gratuita para projetos de construção de habitações de interesse social, segundo a Lei 11.888, de 24 de dezembro de 2011.
Com o desmonte do Ministério e sua associação ao Ministério de Desenvolvimento Regional, quais as consequências positivas e negativas no tocante ao direito de assistência técnica gratuita, tanto para os responsáveis técnicos da área, que são os arquitetos e urbanistas, sociólogos, engenheiros civis, como para a população? Eu acho que essa pergunta, ela conversa um pouco anterior, né? A gente vai ter eu não sei se eu não consigo levantar nenhum aspecto positivo, né? Não consigo ver um avanço na extinção do Ministério da Cidade, né? Na absorção da matéria por outro ministério, que vai tratar de diversas outras coisas também, entende? Eu não consigo levantar aspectos positivos. Eu vejo como uma perda, né? Com uma grande perda para o avanço do desenvolvimento urbano, né, das políticas públicas, de pensar nacionalmente, das possibilidades de articular as políticas. E como eu tinha dito, né, a gente vai ter uma diminuição técnica e financeira, né? Então, as medidas, né, os projetos e programas em que o Ministério estava engajado, desenvolvido, necessariamente diversos deles vão ter que ser extintos, né, se encerraram, acabaram, né, porque não tem como dar conta com uma estrutura menor, né? Então, o que a gente vai ter, não só para assistência técnica, mas diversas outras políticas, né, que estavam a cargo do Ministério, a extinção, né, a inviabilização mesmo das políticas, né? Ou elas vão ser atendidas minimamente, ou não serão atendidas, né? Não vai acontecer. Eu não consegui olhar qual é que foi o gasto, né, nesse ano, né, no que diz respeito a esse tipo de investimento pela pasta na área das políticas urbanas, mas o que a gente lê sobre outras pastas, como o Ministério que trata dos direitos humanos ou do meio ambiente, que a existência de inúmeros, né, uma quantidade vultuosa de recursos que ainda não foram investidas, né? A gente está aqui no dia 5 de dezembro, no meio de uma pandemia, e o governo está fazendo caixa, né? Então, essa perspectiva é bem ruim, sem querer ser trágica, mas né, diante disso, torna muito difícil, né, pensar na realização, na implementação de política pública desse jeito. Ok. A terceira pergunta, ela conversa um pouco também com as outras duas. O Ministério das Cidades foi um grande auxiliador na elaboração do plano diretor para os municípios de pequeno porte, principalmente com a criação do guia Plano Diretor Participativo, guia para elaboração pelos municípios e cidadãos. Com o fim do Ministério, quais os maiores impactos sentidos pelas pequenas cidades? A gente conversa realmente, né, com as perguntas anteriores, é como mais ou menos a gente estivesse respondendo no mesmo caminho. Né? A gente tem uma realidade realmente muito difícil de diversos municípios brasileiros, a gente tem muitos municípios realmente pequenos, com pouca infraestrutura, né, com pouco pessoal com especialização técnica, né, para dar conta do desafio de pensar a cidade, né, e de uma série de questões. A gente teve uma conversa agora com a professora Karina sobre saneamento, o marco legal do saneamento, e tem uma série de questões que são técnicas, né, complicadas de se discutir, e também a exigência de participação democrática, ou seja, a construção de planos diretores exige uma série de construção de espaços, institutos, instrumentos, né, de participação democrática, e que o Ministério das Cidades, ele era um apoio, né, uma ferramenta para o cumprimento e a realização, né, dessas etapas. E o que acontece agora é a inexistência, né? Não existe mais, né, essas ferramentas, assim, essa disponibilidade, né? Esses municípios, eles perdem o apoio institucional para a realização, né, desses espaços de participação, de elaboração e de implementação dos planos diretores. A gente está vivendo agora, né, até 2006, se eu não me engano, era o prazo máximo para que essas cidades com mais de 20 mil habitantes, ou que faziam parte de regiões metropolitanas, ou que eram partes em polos turísticos, né, para promulgarem os seus planos diretores.
E o Estatuto da Cidade exige que esses planos diretores sejam revisados a cada 10 anos, né? Ou seja, então eles foram revisados ali em 2016, né? E a gente está já passando no tempo para a gente precisar revisá-los novamente, né? E isso, sim, um órgão articulador, né? Um órgão que ofereça capacitação técnica, né? Para esses funcionários e equipe técnicas de municípios menores ou com menos capacidade financeira, vai fazer muita falta, né? Porque é importante, imprescindível para a construção da política pública também. Então, a gente só pensa em prejuízos. E esses prejuízos, como eu disse, né, não são só pela extinção do Ministério das Cidades, mas também pela própria limitação dos investimentos públicos, né? A gente hoje tem uma emenda constitucional que limita os gastos públicos, né? Então, uma série de políticas deixam de acontecer simplesmente porque há uma entrave orçamentária mesmo, né, que permitam que aconteça. Então, existe um conjunto, né, não foi uma medida isolada, né, a extinção do Ministério da Cidade, foi um conjunto de medidas que inviabilizam, né, que todas juntas tornam um obstáculo intransponível, né, para a realização das políticas urbanas do modo como a Constituição prevê que elas devam acontecer. Tá certo, muito obrigada, professora. Nada, Raíssa. Tem mais alguma pergunta? Tem o do outro grupo, não é isso? Deixa eu tirar uma dúvida, Nancy. Existe alguma dimensão, algum estudo, alguma perspectiva de quanto a mais se gasta por saúde por conta da falta de saneamento completo? Devem ter estudos, sim, né? O IPEA, enfim, deve produzir estudos dos impactos na saúde pública da falta de saneamento, né? Inclusive, existem indicadores, né, de morte infantil, né, prematura das crianças, até 1 ano, até 2 anos, até 5 anos, né, pela falta de acesso, né, ao saneamento básico. Então, existem indicadores. Isso da mortalidade eu sei, porque realmente eu dei um curso sobre o ECA uma vez e dei uma pesquisada sobre mortalidade infantil, e a taxa de mortalidade infantil ela está diretamente ligada à questão de saneamento. É incrível, né? Como você melhora o saneamento, a mortalidade infantil abaixa, um dado direto, assim, absolutamente direto. Não tem acesso à água, né? Imagina, você não tem acesso à água. Sem acesso à água, a pessoa não toma banho, a pessoa não cozinha, a pessoa não, né? Enfim, justo. Não tem acesso à água. Eu já vi esse dado com esporte. Para cada real investido com esporte, você economiza 3 em saúde. Esporte, saúde voltada para o esporte, né? Coisa assim. Eu falo isso pelo seguinte, essa questão do debate econômico, ele é muito falso. Eu acho falso no sentido, assim, de que não a economia, ela deve ser vista sob ponto de vista sobre a questão da ideologia econômica, ou aquilo que você acha que é de fato uma economia e aquilo que você acha que é investimento ou gasto. Vamos lá. A gente tem, Karine estava aqui agora, a gente está falando do meio ambiente, a gente tem a maior floresta equatorial do mundo, a maior floresta do mundo, e o debate que não chegou sequer nos governos do PT era de que não é apenas não vamos desmatar, porque desmatar faz mal. Ok, desmatar sob o ponto de vista ambiental é errado. Mas qual é a alternativa a isso? A alternativa é a gente criar 20 faculdades, universidades federais na Amazônia para fazer pesquisa. Porque a gente tem simplesmente a maior riqueza do planeta. Pense em Wakanda, né, do Pantera Negra, que tem o Vibranium lá. A gente tem a maior riqueza natural do mundo e a gente está desmatando para pasto. Então, veja, a questão é proteção ambiental versus agropecuária. Não é isso. Então, você está deixando de investir ali dinheiro para colher trilhões depois. Com patente de remédio, com turismo.
porque a floresta amazônica devia ser o lugar mais visitado do mundo. Para cada advogado que tivesse no Brasil, devia ter 10 biólogos. Ou seja, então, não é a perspectiva de investimento, é a perspectiva de escolha. E a mesma forma o saneamento. Como é que você vai tornar uma cidade visitável para o turismo se não tem saneamento? Vitor, eu só queria chamar a atenção uma coisa. Assim, essa discussão também, né, essas propostas para a Amazônia, são propostas também dentro do campo econômico, né? O que a gente tem que pensar também, pensar na Amazônia e na natureza sob outra perspectiva, né? Assim, que a natureza não é só para isso, não é só para promover algum tipo de lucro, né? Assim, eu acho que faltou do governo anterior avançar nas demarcações. Hoje aí eles têm um monte de grupos de populações indígenas lutando para demarcações que ficaram pendentes, né? A Amazônia é um espaço de vida de uma série de grupos, né, indígenas que vivem de forma diferente da nossa e que precisam desses espaços para viver. E que não é como a gente, que cada um compra um apartamento, vive em unidade de 50 metros quadrados e está resolvido. Não é assim. A relação dessas pessoas com a natureza e com o ambiente é completamente distinta da nossa, né? E a gente precisa desse espaço, a gente faz parte desse espaço. Quando a gente destrói a Amazônia, estamos nos destruindo, né? Pensar um pouco nisso, né? De destruição da Amazônia como autodestruição, né? Estamos nos destruindo a nós mesmos, nossa capacidade de viver, né? Tem algumas previsões assim bem trágicas de que olha, o mundo, tipo, se daqui mais 10 anos o homem destruiu a capacidade de vida de ter vida na Terra em mais 100 anos, entendeu? Por conta do avanço da destruição, né, do meio ambiente. Então, eu acho que pensar um pouco isso também, não só nos potenciais econômicos que a Amazônia pode ter, né, do lucro que a gente pode tirar dali, mas como um espaço que não é para lucro. Né? O mundo capitalista transforma tudo em mercadoria. Tudo que a gente quer pesar, um dinheiro, entendeu? Tudo tem que ser pesado em reais, em dólares, né? Para ser mais específico. E tem coisas que não é pelo valor de troca, é pelo valor de uso, né? É a utilidade, é a importância daquilo para a vida. E não pelo lucro que vai trazer, né? Que a gente tem que só pesar nas discussões, né? Então, a gente também prender sempre as discussões no lucro, no dinheiro e tudo mais. Então, eu acho que isso diminui, limita, né, o debate e a discussão, né? Porque por isso que é difícil também, para essas pessoas, né? A gente tem o Ministério da Saúde, do Meio Ambiente hoje, que não consegue compreender a demanda das lutas dos povos indígenas, né? Das comunidades tradicionais, porque a relação dessas pessoas com o solo, com a terra, com o meio ambiente, não é nesses termos. Não é uma discussão sobre lucro, não é uma discussão sobre rentabilidade, né? Então, é em outros termos, em outro patamar, né? Enfim. Então, eu acho que tem um pouco disso também, né? A gente não reduzir tudo ao lucro, né? O presidente da Caixa disse assim, é admissível que a gente viva num mundo que pessoas vivem em lixões. Então, a gente não pode levar para a discussão do lucro, assim, porque não dá, a pessoa vai continuar vivendo em lixão, porque não é rentável a gente pensar em tirar aquelas pessoas dali. É inadmissível guiar uma discussão em termos econômicos exclusivamente, entendeu? A dignidade da pessoa humana exige que a gente não ache inadmissível, ache ultrajante que pessoas vivam naquelas condições. Ultrajante, impossível, inadmissível. Algo que todas as forças e energias e recursos têm que estar direcionados para tirar aquelas pessoas daquela situação. Porque é inadmissível que a gente siga nossas vidas sem levar em consideração a realidade dessas pessoas, né? Eu vou te dizer uma coisa, é uma reflexão que não tem muita relação com isso, mas é uma reflexão minha pessoal sobre o momento contemporâneo que a gente está vivendo, né? O momento de Instagram, de todo mundo querer mostrar a vida, né? Viver nessa vitrine virtual e tudo mais. E tem uma coisa que me incomoda profundamente, que é os closets. Velho, eu tenho uma raiva de closet que você não tem ideia. Porque eu acho que o closet é um exemplo, a prova desse momento que a gente vive, né, do acúmulo, né, da desigualdade, né? Eu acho um absurdo uma pessoa que tem um orgulho de mostrar um closet de 200 metros quadrados, que daria para morar 5 famílias, de bolsas, sapatos, etc, entendeu? Assim, isso, é uma amostra da grande disparidade, da grande assimetria que a gente
que a gente vive na sociedade, né? E era para ser vergonhoso isso, é para ser vergonhoso a gente ter R$1 bilhão em sapato e tem crianças aí no mundo que não tem o que comer, que não tem água. Ou seja, a gente tem um índice de mortalidade materna ou de mortalidade infantil altíssimo, porque as crianças não têm acesso à água, entendeu? É isso, é isso, entendeu? Assim, a gente não pode, as discussões, acho que é isso, acho que a Constituição, ela trouxe a dignidade da pessoa humana, eu acho, né, para o centro das discussões do direito, né? O rol extenso do artigo 5º, né, a gente tem direitos espalhados na Constituição inteira, associando a uma série de temas, né, da vida, da organização do Estado, que eu acho que é por isso, assim, a gente precisa trazer, né, a dignidade da pessoa humana para o centro disso, para a gente pensar, né, sobretudo na dignidade da pessoa humana. Então, nisso, acho que é um pouco nisso que eu acredito e que acho que tem que pautar as discussões. Eu acabei me empolgando, já vai dar meio-dia. Não, deixa eu só responder aqui. Eu concordo plenamente com você em relação ao foco, né? O centro do debate deve ser a dignidade da pessoa humana e ponto final. Entretanto, o que eu tento pontuar é que o debate econômico que distingue a preservação, por um lado, e o lucro do outro, é um debate falso por si só. Ou seja, se você pegar apenas a perspectiva do lucro, a floresta é muito mais lucrativa em pé do que no chão. É isso que eu estou dizendo. Se você analisar por essa ótica, que é uma ótica que demora muito menos tempo para ter um resultado prático, porque ela está dentro de um sistema de pensamento que é o sistema de pensamento dominante, que é o sistema de pensamento do lucro. Então, você consegue, sem dúvida nenhuma, convencer, ou pelo menos fazer uma política pública de integrar as comunidades não tradicionais da região norte com a ideia de que, olha, é muito mais legal se você trabalhar com turismo do que você fazer a queimada dessa terra. É muito mais legal se você apoiar a ideia de aqui termos faculdades estudando todos os produtos que tem aqui para a gente patentear esses produtos para o Brasil, isso é a potência biotécnica, do que se a floresta for destruída e a fauna e a flora for destruída junto. Tá? Então, é nessa perspectiva que está inserida, até certo ponto, em uma ideologia dominante, ainda sem dúvida nenhuma, mas que ela contradiz essa perspectiva que existe um contraponto necessário entre a destruição ambiental e o desenvolvimento econômico. É nisso que eu trato. Agora, eu concordo com vocês, sem dúvida nenhuma, de que as coisas têm uma essência por si só, né? Seja a proteção do meio ambiente, seja a dignidade da pessoa que não pode viver no lixão, ou tudo mais. Mas é nessa perspectiva de contraponto econômico. Isso, só para complementar, que a mesma coisa que se discutiu, falou na outra oficina, né, sobre a importância da educação. Mas eu acho que, eu penso que a resposta é justiça social, sabe? Porque dentro da justiça social está a educação. Quer dizer que a educação não é porque a pessoa é mal educada, né? Você também exigir que a pessoa jogue o lixo na lixeira, sendo que ela não tem saneamento básico, né? Sendo que ela não tem acesso à educação, não tem posto de saúde. Aí você diz assim, não, você vive assim por sua causa, né? Aí você também não levar em consideração a realidade, as condições históricas, socioeconômicas, né? Então, justiça social, acho que a resposta é justiça social, né? Para a gente garantir que as pessoas façam sua parte, né? É justiça social, né? É isso. Para mim, a resposta é essa. Então, o Estatuto da Cidade, quando traz lá justa distribuição dos ônus e benefícios da urbanização, eu acho que a resposta é essa. Né, se todo mundo tiver acesso, né, de forma justa, né, aos ônus e benefícios da urbanização, a resposta é isso aí, a gente resolveu os problemas. É o que eu acredito, né? Eu não sabia não da história do closet. Menino, olha, eu nem devia falar isso aqui, mas é isso, né? Eu acho que toda vez que eu vejo um closet, eu penso isso, né? Eu acho que é o tempo do capitalismo atual, fazer um closet. Todo mundo quer fazer um closet, mas é um ambiente na casa pensado, e tem gente que estuda a casa, né? Inclusive, eu li uma vez um estudo sobre janela, a explicação das janelas, né? Como não tinha, na Inglaterra se pagava para ter janela, sabia? Era mais caro para ter janela na casa durante o período. Então, tem gente que estuda a casa, né? E a presença dos closets, né? Cada vez mais comum, as pessoas querendo ter um closet, enfim, a gente vê os projetos hoje com closet. Esse é um tempo da acumulação, velho. É para você ter muita coisa, ter guardado ali,
50 milhões de peças de roupa, 50... A indústria de roupa, ela é extremamente poluente, das calça jeans é extremamente poluente, né? Então, em vez de a gente reaproveitar, usar mais vezes as roupas, a gente quer ter mais, acumular. Então, ali é um tempo mesmo de... É ruim para o meio ambiente, é ruim para, enfim, socialmente. É isso, tem milhões de eu continuo querendo ter uma adega. Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos lá, o Vanderlei queria falar alguma coisa. Então, professor, porque assim, é um assunto que se deixar a gente passa o dia todo. Com certeza. Né? É só para Gladson, porque assim, é angustiante ser um pensador. É bem-vindo, viu? Bem-vindo, Gladson, realmente, né? Quanto mais a gente se dá conta das coisas, a gente fica realmente indignado. Vá, Vanderlei, nas falas da senhora, me lembrou uma polêmica que ocorreu com a esposa, na época a esposa do João Dória, Bia Dória, né? Que ela falou que não tinha que ajudar os moradores de rua enquanto eles estivessem na rua, para eles não ficarem acomodados. Aí, principalmente quando a senhora falou do closet, então são pessoas que, em teoria, eram para ter um pouco mais de educação, eram para ter um pouco mais de conhecimento, mas caminho... Eu tenho certeza que foi a dona de um closet, só pode. Quando eu penso assim, falo, isso aí é dona de um closet. Então, provavelmente ela tem uma casa que seja só o closet, né? Só o closet, né? Indo para as perguntas. Acredito que uma das perguntas em si, a senhora já bateu bastante na tecla dela, e então caberia mais duas aqui nesse momento. A primeira pergunta do nosso grupo foi: nesse processo de discussão global, conforme a nova agenda urbana, acerca da erradicação da pobreza, promoção da prosperidade e do bem-estar para todos, proteção do meio ambiente e enfrentamento das mudanças climáticas. Objetivo 11, em especial, que trata das cidades e comunidades sustentáveis e visa tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Afinal, qual é a relação entre essa rica discussão em nível global e o atual cenário político brasileiro? Sim, só para não me esquecer, né? Então, a discussão mundial, a gente tem uma série de documentos internacionais, né, discutindo, falando sobre assentamentos urbanos, erradicação da pobreza, o risco das mudanças climáticas. Aí a gente tem, na nossa realidade aqui nacional hoje, o que é que a gente tem? Né? Vamos listar, né, as últimas transformações legislativas aqui para nos ajudar a compreender qual que é a nossa realidade. A gente tem uma transformação, uma flexibilização da legislação trabalhista, que vai precarizar o trabalho, e vai colocar quem já não estava, vai passar a estar na informalidade. Né? A gente tem hoje níveis alarmantes de informalidade, e a informalidade significa o não acesso a uma série de políticas públicas, a uma série de direitos. Né? Ou seja, uma vida mais precária para essas pessoas. Né? Ou seja, a gente tem hoje um contingente enorme de pessoas dependentes de um auxílio emergencial do governo para poder viver, para poder comprar alimento. Né? Então, a gente tem um aumento das desigualdades, né? Um aumento da dificuldade dessas pessoas de garantir a própria subsistência. Né? Além disso, a gente tem também uma flexibilização, né? E uma limitação da assistência social. Né? A gente vai ter aí uma transformação da previdência privada também, que vai tornar mais difícil o acesso à previdência privada, vai aumentar a distância na quantidade de anos que a pessoa precisa ter para se aposentar, vai diminuir, né, o valor que a pessoa recebe quando se aposenta, né, e isso tudo também vai tornar a vida mais difícil, né. Aí a gente passa a discutir um pouco as políticas ambientais, né, o que a gente vê na política ambiental é a extinção e diminuição, né, do poder deliberativo de órgãos de participação popular, a flexibilização de instrumentos e ferramentas de controle ambiental, né, de licenciamentos e da estrutura, né, própria de fiscalização do IBAMA e ICMBio. A gente vê uma flexibilização, né, na liberação de agrotóxicos. Né? Eu não sei vocês, mas eu, geralmente, de manhã, a primeira coisa que eu faço é abrir um site de notícias para ver quais são as notícias. E, frequentemente, está na capa dos sites, o governo acaba de liberar mais 30 agrotóxicos, o governo acaba de liberar mais 40 agrotóxicos. Então, tem sido algo cotidiano a liberação de mais e mais novos agrotóxicos. Como o professor Vitor falou, a gente está sendo denunciado, né, cotidianamente,
o desmatamento da Amazônia, né? O Brasil tem sofrido sanções, inclusive econômicas internacionais, por conta, né, da permissividade. Me ajude aí, gente. Da permissão do Estado em fechar os olhos, né, para essa prática de desmatamento. Então, o Brasil perdeu recursos, né, apoios, investimentos internacionais por conta disso. A gente tem também, né, uma emenda constitucional que limita os gastos públicos, que vai limitar os investimentos, né, para mudar, né, para transformar esse cenário de desigualdade. É preciso que o Estado invista, que o Estado intervenha, que o Estado seja presente, né? E a gente hoje vive uma política econômica, por exemplo, que é mais liberal, né, de menor intervenção do Estado, né, que tem a pretensão de privatização de uma série de equipamentos, né, e de serviços públicos para diminuir a participação do Estado, né, para transformar alguns direitos que seriam distribuídos para a população através do Estado, vão passar a ser agora consumidos, né, através do dinheiro, né? Mas aí eu acabei de falar de um país em que a população vive em grande parte de forma informal, sem acesso ao mercado formal de trabalho, né, sem acesso à aposentadoria. Como é que essas pessoas vão conseguir comprar isso que agora deixa de ser direito e vai ser mercadoria, que vai ser vendido, né? Como é que vai ser isso? E aí, então, o cenário atual político, né, o cenário brasileiro, é esse cenário que não apresenta respostas, a meu ver, a essas demandas, essas reivindicações que você fala aí né, nos objetivos do milênio, né, de erradicação da pobreza, de garantia da moradia digna, né, de combate às mudanças climáticas, né? Eu não vejo, né, quando eu olho para recentes estratégias e também para como essas estratégias correspondem, né, juridicamente, legalmente, né, quando a gente olha para a legislação, que é nosso campo jurídico, e olhando um pouco para a legislação produzida, nas diversas áreas, eu não vejo respostas efetivas a essas demandas. É isso. Vanderlei? Então, eu vou para a segunda questão agora, tá? Ok. Com a extinção do Ministério das Cidades, foi rompido no ponto de vista de muitos movimentos sociais que se manifestaram à época contra essa mudança, impactando diretamente na atual conjuntura pandêmica em que vivemos. Podemos afirmar que foi um dos primeiros passos para as tratativas e o catalisador da união dos governadores e do consórcio do Nordeste, no que tange às tratativas do bem-estar social? Calma, eu não entendi a pergunta, Vanderlei, desculpe. A pergunta foi se, vamos parafrasear aqui, se a extinção do Ministério das Cidades foi o pontapé inicial para o que hoje a gente está enxergando no consórcio do Nordeste, a união dos governadores que estão tentando, pela população, fazer esse desenvolvimento na parte tanto de saneamento quanto do bem-estar social. É isso, assim, por um lado, ver essa extinção, né, passos institucionais, de construção de políticas e tudo mais, ela assim, muito pesarosa, mas a gente vê que também a sociedade não está aceitando isso sem fazer nada a respeito, né? Então, uma série de iniciativas, né, enfim, tem surgido para tentar responder, para tentar demandar, reivindicar, né, soluções alternativas, né, para essas questões. E eu acho que isso é importante, eu acho que isso casa até um pouco com o que a gente conversou com o professor Vitor um pouco atrás, né, que o fato também de ter tido acesso a uma série de questões meio, de certo modo, meio que acomoda, né, um pouco, né, e agora a ameaça, né, de retirada de direitos, né, essa indignação que Gladson falou agora que sente, né, quando pensa na situação, ela acaba também movendo, né, tirando as pessoas do lugar para poder, enfim, reivindicar e promover as mudanças. Então, a gente vai ver iniciativas como essa, né, do Consórcio Nordeste, que vai tentar, diante de uma série de situações, né, buscar alternativas independente do governo federal, né, para a sua região, né, para os estados que estão ali filiados,
diante da dificuldade da realização de determinadas políticas e da articulação dessas políticas pelo governo federal, porque a gente tem, o problema é tão sério, né? A gente tem um Ministério da Saúde que está vivendo uma pandemia e que não consegue articular, não é só a política urbana que não está sendo articulada, né? A política de saúde não está sendo articulada nacionalmente, né? A gente está vendo a desarticulação, os estados fazendo por si, comprando por si as vacinas, né? A gente não tem um plano nacional de imunização, a gente tem vamos fazer um ano de pandemia, né? A gente tinha, assim, eu sou do Nordeste, eu sou da Bahia, a gente tinha medo de, será que vai chegar o São João, essa pandemia? O São João chegou, vai chegar o Réveillon, e a gente ainda está vivendo essa situação, mais um pouco, a gente faz um ano de pandemia e a gente não tem um plano de imunização, a gente tem estados já que começaram a vacinar, né? A Inglaterra diz que vai começar a vacinar ainda esse ano, uma série de países que já vão começar a vacinação, e a gente não tem um planejamento de pensar como vai ser a vacinação, né? Porque a vacinação é algo extremamente complexo, né? Além de pessoal, né, recursos humanos, é preciso pensar em recursos materiais, freezer, injeção, né? Eu acho que eu li uma matéria outro dia do risco de faltar seringa, né? Por conta da demanda mundial, assim como a gente teve um problema para ter acesso à máscara, né, e outros equipamentos médicos diante da pandemia, o risco de isso a gente precisa, e a gente vive até um momento de desindustrialização, ou seja, a gente tem um momento de exigência de produção desses bens materiais, mas o Brasil tem sido desindustrializado, né, a gente está vivendo um momento de desindustrialização, ou seja, a gente não vai ter nem, como é que a gente vai atender isso nacionalmente, internamente, né? Então, o que tem sido visto é isso, essas iniciativas autônomas, né, dos estados para tentar solucionar essa falta de articulação mesmo, né, e de liderança, né, da gestão nacional, né, nos diversos temas. Mais alguma pergunta? Os estão satisfeitos? Não, professora, muito obrigado pelas respostas. Acabaram as perguntas aqui, tá? Tá ótimo. Professor Vitor, quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para a gente dizer? Não, acho que não. Acho que é suficiente. Acho que a gente pode encerrar, né?